Ronaldo Nazário de Lima, naquela época Ronaldinho, atacante do Cruzeiro. Em 93, tinha 17 anos e carinha de garoto. Edson Custódio dos Santos, mas pode chamar de Negueba, atacante do São Raimundo do Amazonas, 20 anos. Realidades bem distintas, agora ligadas pelo mundo do futebol. Ronaldinho bateu! Ronaldo fez 358 gols na carreira, fez golaços, fez gols decisivos. Só no dia 7 de novembro de 1993, com essa carinha sapeca, foram 5 na vitória do Cruzeiro sobre o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive esse aí, o último da partida. O goleirão Rodolfo Rodrigues defendeu o chute do Nonato, largou a bola no chão e o Ronaldo foi esperto. Gravou aquela ali? Gravei. Pô, aquela ali, pô, ele deixou a bola no chão e foi. Nós gravamos sim, Ronaldo, e ficou pra história, né? 7 de março de 2021, pelo Campeonato Amazonense, Nacional e São Raimundo, que é o time do Negueba. A zaga do Nacional conseguiu evitar o gol. A bola acabou caindo nas mãos do goleiro Adalberto. O time dele estava vencendo por 2-1. Aí o Adalberto, né, ficou ali deitado um tempo. E o Negueba ali só no mocó. Voltando devagarinho pro campo. De repente o goleirão solta a bola. Alguém até tentou avisar. Mas já era tarde. E o ladrão foi mais esperto. Negueba, no maior estilo Ronaldo Fenômeno. E aí, gravou? Gravamos sim, Negueba. Gol pra homenagear o ídolo. Isso me deixa muito feliz. Tá começando minha carreira agora e fazer um gol já que o Ronaldo Fenômeno fez um dos maiores craques mundialmente. O São Raimundo acabou perdendo a partida por 3-2. Mas o Negueba, se não chega a ser um fenômeno, pelo menos mostrou que é esperto, como outros grandes jogadores já foram. Um abraço. Um grande abraço, Negueba, pra você, moleque esperto. Boa tarde pra todo mundo. Acabou a moleza, tô de volta já já. Tem notícias do Flamengo, do Fluminense, do Vasco. E vamos falar de Botafogo, que já estreia amanhã na Copa do Brasil contra o Motoclube do Maranhão, ao vivo no Sport TV, 9h30 da noite, hein? Botafogo que segue se reforçando. Não tem nem 2 semanas que o Brasileirão acabou e o elenco do Botafogo já vai viajar novamente para enfrentar time de outro estado. Amanhã, a equipe estreia na Copa do Brasil contra o Motoclube. Viagem até São Luís do Maranhão para a disputa da primeira fase. Competição que já começa decisiva. Se o Botafogo perder o jogo, será eliminado. Todo time grande, quando desce para a Série B, tem na Copa do Brasil uma esperança de conseguir bons resultados, de conseguir o princípio do resgate da autoestima. Ontem, o Botafogo anunciou mais uma contratação para a temporada. O zagueiro Gilvan, que estava no Atlético Goianiense. Ele, inclusive, viajou com a equipe para o Maranhão. Assim como o volante Matheus Friso e o atacante Marcinho, recém-contratados que ainda não estrearam. Os outros reforços, que já jogaram no Campeonato Carioca, estarão em campo na partida de amanhã. São eles o goleiro Douglas Borges, o lateral direito Jonathan, o volante Pedro Castro e o atacante Ronald. O autor do passe para o gol do Matheus Babi contra o Resende no último domingo. Nenhum dos 4 vai ser um jogador fora de série para o futuro. O que o Botafogo precisa dar para sua torcida nesse momento é esperança de que alguns reforços, técnico novo, representem um time barato, modesto, mas finalmente competitivo. 10 dias de férias e o elenco principal do Vasco voltou ao trabalho. O foco é recuperar o clube no estadual depois de 2 derrotas e se preparar para a estreia na Copa do Brasil no dia 18 contra a Caldense. Foi o primeiro contato do grupo com o novo técnico Marcelo Cabo, apresentado há uma semana. A principal ausência foi o lateral Léo Matos, que testou positivo para a Covid-19 e está em isolamento.
Já o volante Andrei participou normalmente do treino, mas antes de se apresentar, foi à delegacia registrar um boletim de ocorrência. Ele contou que foi ameaçado por 2 homens que se diziam integrantes de uma torcida organizada do clube. Um deles estaria armado. A ameaça teria acontecido domingo à noite na porta de casa e na presença da mulher e dos pais do jogador. O Vasco divulgou uma nota de repúdio em que condena atitudes que tragam constrangimento ou risco à segurança dos atletas e funcionários. A reformulação do elenco continua. Gustavo Torres, Leonardo Gil, Lucas Santos, Marco Júnior, Neto Borges e Werley foram dispensados da reapresentação para negociar com outros clubes. Uma agência de notícias japonesa publicou que o Japão não vai receber público estrangeiro na Olimpíada de Tóquio. Segundo a Kyodo News, a maior preocupação é com as variantes do coronavírus. O governo japonês e o comitê organizador dos Jogos devem se reunir para tomar uma decisão oficial até o fim do mês. E já o Carlos Gil, nosso correspondente no Japão, traz uma história de reconstrução numa região devastada por um tsunami. Também notícias do Flamengo, do Botafogo e os jogadores de basquete que mandam muito bem no futebol também. Em março de 2011, o Japão sofreu o maior terremoto da história do país. Hoje, o esporte ajuda a reconstruir uma área devastada. O Carlos Gil conta essa história no nosso quadro Yokoso, com curiosidades sobre o país da Olimpíada. Do alto lembra uma praia deserta. No chão, um sítio arqueológico. Mas aqui as ruínas não são de um passado distante. São lembranças de uma tragédia que está completando 10 anos. Toda essa área era de um bairro da cidade de Sendai, a mais próxima do epicentro do grande terremoto de 2011, o maior já registrado no Japão, que deixou quase 20 mil vítimas entre mortos e desaparecidos em todo o país. Nesse ponto do litoral, as ondas do tsunami que se seguiu aos tremores atingiram quase 14 metros de altura e devastaram praticamente tudo por 3 quilômetros terra dentro. A casa da família de Shinji Kida ficava aqui. 5 dias depois do tsunami, o Shinji e os pais caminharam pelos escombros para tentar encontrar a casa onde eles moravam. Claro que eles lembravam mais ou menos o local, mas estava tudo muito irreconhecível. Quando eles chegaram nesse ponto aqui, ainda sem ter a certeza de que era a residência onde eles viviam, eles se depararam com os azulejos da entrada. E aí sim, finalmente reconheceram o local. Aqui Shinji nasceu, foi criado e aprendeu a andar de skate. Eu ganhei meu primeiro skate aos 6 anos de idade. Desde criança sempre adorei o basquete também. Aqui, apenas 2 meses depois da tragédia, da qual ele e os pais escaparam porque estavam trabalhando no centro da cidade, Shinji criou um projeto para que Sendai e o Japão não esquecessem daquele pedaço de terra que quase desapareceu do mapa. Dos restos da casa de 2 andares, do entulho, o que representava a destruição virou matéria-prima. Madeiras, pedaços de concreto, ferro retorcido. Usei escombros e material reciclado para montar esse espaço. Levamos alguns meses limpando e conseguimos abrir a pista em novembro de 2012. Espero poder terminar a obra um dia. A família do Shinji já plantou nessa área batata, tomate, cebolinha. Hoje, esse continua sendo um lugar para sorrir, para brincar, para de alguma maneira ser feliz de novo. A horta que virou quadra, a casa que virou pista. A vida continua, com esporte, amizade e esperança. Olimpíada de Tóquio, despertando o melhor de nós.
É hora do rachão no treino, aquele momento para jogar de um jeito descontraído. Pode ver aí que o clima é o de qualquer time de futebol, mas perceba pelo tamanho dos atletas que estamos em outro esporte. Esse aí, celebrando o gol, por exemplo, é Nikola Jokic, pivô sérvio de 2,13 metros, que adora sessões divertidas, comandadas pelo brasileiro Felipe Schemberger, preparador físico do Denver Nuggets. Situações semelhantes ocorrem com várias equipes e atletas. À medida em que vai se tornando cada vez mais global, a NBA amplia o espaço e as referências ao esporte mais popular do planeta. A Liga conta nessa temporada com 107 jogadores estrangeiros, que vêm de 41 países diferentes. Todos os 30 times têm pelo menos um forasteiro no elenco. Não se trata de um fenômeno recente. Na verdade, esse é o 7º ano em que a NBA abriga mais de 100 atletas nascidos fora dos Estados Unidos. Muitos deles vêm de países em que o futebol é uma paixão nacional e acabam trazendo velhos hábitos para dentro das quadras de basquete. Joel Embiid, por exemplo, jogou bola na infância em Camarões. Dá para ver claramente pela intimidade que demonstra em treinos e aquecimentos. Uma habilidade que parece ajudá-lo também no basquete. Mesmo com 2,13 metros, Embiid é ágil e versátil e figura entre os candidatos a melhor jogador da atual temporada. Esse título ficou nos últimos 2 anos com o grego Giannis Antetokounmpo. Repare aí, que ele e a bola de futebol não são desconhecidos. Numa visita à equipe do PSG na França, Giannis contou que uma carreira nos gramados chegou a ser cogitada. Eu poderia ser um jogador de futebol tranquilamente. Eu poderia estar com Neymar e Mbappé nesse vestiário, jogando a Liga dos Campeões. Mas escolhi o basquete. Na verdade, acho que o basquete me escolheu. O basquete escolheu também Luka Doncic, o esloveno que é o grande prodígio da liga. Um armador preciso e certeiro com as mãos. E também com os pés. Torcedor do Real Madrid, clube que defendeu no basquete antes de chegar nos Estados Unidos, ele acompanha jogos e torneios. Adora usar o futebol nos treinos e às vezes produz cenas incríveis, como esse domínio aí, de quem sabe o que faz. Essa tendência também conta com talento brasileiro. Leandrinho, campeão da liga com o Golden State Warriors em 2014, trabalha hoje como mentor de atletas da equipe e estimula o craque do time, Steph Curry, com exercícios de habilidade no futebol. Tudo aprovado pelo chefe, o técnico Steve Kerr. É uma alegria ter o Leandro por perto. Ele faz parte da nossa química, da harmonia do nosso grupo. Como se vê, todos ganham nessa tabelinha entre esportes. Os astros do basquete se divertem com o futebol. E nós nos divertimos com eles. É verdade. Olha só, aqui no Brasil, alguns jogadores do Fluminense tiveram que voltar das férias antes da hora. Sabe aquele passeio com a família, aquele descansinho merecido, o rolê na praia com um miquinho de estimação? Teve isso. Era folga, mas durou pouco. 8 jogadores da equipe principal do Fluminense vão voltar ao trabalho mais cedo. Eles foram chamados para reforçar o time que disputa este início de campeonato carioca, basicamente formado por garotos do Sub-23. E terão que se reapresentar hoje. É que as derrotas para o Resende e para a Portuguesa deixaram o time em último lugar na Taça Guanabara e não pegaram bem. O Fluminense vai tentar a primeira vitória no estadual domingo contra o Flamengo, já sob o comando do técnico Roger Machado. Para o restante do grupo, a folga vai até segunda-feira da semana que vem. Como garantiu vaga direta na fase de grupos da competição, o time ganhou mais de um mês de preparação para o torneio, que é a prioridade do ano. O ajuste é todo voltado para a Libertadores. O campeonato estadual serve para isso, para preparar as equipes para a temporada. O foco do Fluminense tem que ser só esse. Daqui para frente, tudo é Libertadores. Quem ainda está de férias, que aproveite, porque nesta temporada não vai ter moleza. Isso aí, no próximo bloco, a rivalidade de Flamengo e Palmeiras, que ganharam a maioria dos títulos disputados, né? E os dois vão se encontrar na Supercopa do Brasil em abril. Quem é que vai se dar bem, hein? Rodrigo Mendes de Souza, endereço Rua Maria Lisboa, 56. Dá uma dica para você, o podcast GE Flamengo analisa as boas atuações do atacante Rodrigo Muniz e também dos laterais Mateuzinho e Ramon
atuando no Campeonato Carioca. Tá lá em ge.globo/GE-Flamengo ou nas principais plataformas de podcast. E olha, no mês que vem, já com os principais jogadores, tem decisão, hein? Flamengo e Palmeiras vão disputar a Supercopa do Brasil, tá marcada para 11 de abril. Um duelo que vai colocar frente a frente os dois times que dominam o futebol no Brasil e na América do Sul, hein? 2 camisas, 4 cores e uma nova moda, o revezamento de taças. Em 2019 e 2020, os capitães rubro-negros e alviverdes exercitaram bastante os músculos dos braços. Essa tabela mostra que Flamengo e Palmeiras, no momento, dominam o futebol brasileiro e sul-americano, principalmente nessa temporada que acabou. De todas as disputas possíveis, só o Mundial não foi conquistado por um ou por outro. Dos 15 títulos em jogo, 10 ficaram com a dupla. E mês que vem, Flamengo e Palmeiras brigam pela Supercopa do Brasil. E o Verdão ainda pode aumentar a relação se vencer a Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça da Argentina. A tendência é que continue dessa forma, né? Que a gente continue apostando tanto em Flamengo quanto em Palmeiras para os grandes títulos no cenário sul-americano, né? No cenário brasileiro. A médio e longo prazo são gestões que podem conseguir sim, né, colocar Flamengo e Palmeiras, né, brigando sempre pelos títulos. E algumas coincidências unem os momentos do Flamengo e do Palmeiras. Ambos trocaram de técnicos nessa fase vitoriosa. A bandeira de Portugal esteve presente nas conquistas dos cariocas e dos paulistas. E as 2 Libertadores foram decididas com gols nos acréscimos. É biscoito ou bolacha? É contra-cheque ou olerite? É meio-fio ou guia? É sinal ou semáforo? É Rio ou São Paulo? Nesse momento, aqui no nosso futebol, não tem ou. É Flamengo e Palmeiras. 2013 é um ano marcante na vida dos 2 clubes, que ganharam novos nomes na política interna. O fato é que depois de 8 anos, os 2 clubes são os maiores faturamentos do futebol brasileiro, têm mais dinheiro para gastar e aí acabam também dominando a parte esportiva. Eduardo Bandeira de Melo e Paulo Nobre assumiram as presidências e, de maneiras diferentes, lideraram revoluções administrativas e financeiras. A lógica financeira do futebol é razoavelmente simples. Quando um clube de futebol arrecada mais do que seus adversários, ele tem mais dinheiro também para gastar, para contratar jogador. Com isso, ele tende a ter um elenco mais qualificado que, se bem treinado, tem também mais chances de vencer dentro de campo. Nesse ciclo virtuoso, houve também um investimento muito pesado em estrutura, com ótimos centros de treinamento. O Palmeiras, em 2014, ainda inaugurou uma moderníssima arena no lugar do antigo estádio. Além disso, em campo, os 2 conseguem mesclar a experiência de jogadores de seleção mais caros e talentos formados nas divisões de base. Nesse cenário, a pergunta é: quem é o melhor? Flamengo com jogadores individualmente falando melhores, né? Os 11 do Flamengo é um time muito forte, mas aí você vai pro lado do Palmeiras, é um elenco muito equilibrado. Para mim, o melhor time é o Flamengo e o melhor elenco, aquele que consegue modificar um jogo com um elenco muito forte, é o Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, a concorrência que corra atrás. Ah, mas é biscoito, viu? É biscoito, é rolé e vale ketchup na pizza. Olha só, uma última notícia. Aos 42 anos, Léo Moura anunciou que está aposentado. O último clube dele foi o Botafogo da Paraíba no ano passado. Fique bem, Léo Moura. Aproveite a vida, as letrinhas estão subindo. Boa tarde para você. Tchau.